Bom, esse aqui é o quarto vídeo da série de um vídeo por dia durante 30 dias. Quero falar com vocês a respeito de uma experiência que eu tive ontem e que me levou a uma reflexão e que eu achei que poderia ser interessante transformar num vídeo e compartilhar com vocês. Eu tava andando de bicicleta ontem e em alguns momentos acabava a ciclovia, né? Não tinha mais lugares onde a ciclovia continuava e eu tinha que tomar uma decisão se eu compartilhava a calçada com os pedestres ou se eu compartilhava a rua com os carros. Na verdade, não tinha mais lugar para bicicleta, né? Eu tinha que escolher que lugar que eu ia invadir. Mas questões políticas à parte, o fato é que eu acabei escolhendo andar na rua. E em alguns momentos, confesso que eu ficava com bastante medo, porque os carros realmente passavam muito perto. E uma coisa que me chamou a atenção bastante foi que eu estava uma hora passando por uma rua e um dos carros entrou na contramão e me fechou. E eu tomei um grande susto. E naquele momento eu comecei a prestar atenção no quanto eu acho que ele não estava me percebendo, né? Ele, enfim, estava no caminho dele e virou, né? Nem percebeu que ele entrou na contramão e continuou e, enfim, passou muito perto. E me fez perceber, me fez na hora de pensar o quanto nós mesmos, né? Muitas vezes, quantas pessoas, de modo geral, não percebem as outras. Né? Então, muitas vezes, entre aspas, passam por cima das outras, ou verdadeiramente, né? Em diálogos, em decisões, por muitas vezes não perceber o outro. Né? Muitas vezes não é uma questão de maldade, não é uma coisa planejada, mas é algo realmente de não prestar atenção a quem está à sua volta ou quem está do seu lado. Então, as decisões acabam sendo como se a sua opinião fosse a única, né? Se ela fosse absoluta e não contasse a opinião de outra pessoa. Ou você, até por nem perceber a pessoa ao seu lado, não consegue praticar a empatia, se colocar no lugar do outro. E muitas vezes é isso que gera problemas, discussões, conflitos, tanto na família, em relacionamentos amorosos, com amigos, no trabalho. E como é que a gente faz para mudar isso? A gente justamente busca ampliar o nosso círculo de visão, olhar um pouco mais para o lado e perceber que tem gente do nosso lado que pode ter opinião diferente e que pode pensar diferente. E eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com as outras pessoas, mas é importante a gente fazer uma prática, né, de se colocar no lugar do outro, porque o outro tem uma outra história, o outro tem uma outra vida, e é por isso que ele tem opiniões diferentes. Né? E muitas vezes o fato de não se colocar no lugar do outro, por nem perceber o outro, é que justamente faz com que aconteçam brigas, né? E aí um fica acusando o outro de que não pensa no outro, de que é egoísta. Se a gente pratica justamente a empatia, fica mais fácil até de entender por que o outro pensa daquele jeito, por que o outro toma decisões daquela maneira. E aí, talvez chegar no que a gente chama de ganha-ganha. Existe ganha-ganha, né? Encontrar uma maneira que resolva ambas as questões importantes, essenciais para cada uma das pessoas. Ou talvez cada um cedendo um pouquinho e aí se chega num ponto importante, interessante, na verdade, uma decisão que, enfim, que possa resolver ambos os lados. Mas para isso a gente precisa praticar perceber o outro e se colocar no lugar do outro. Sem isso, a gente sempre vai achar que a gente que tem razão, que é sempre o nosso lado, e não vai entender que, na verdade, né, por que uma bicicleta, né, eu naquele momento estava andando na rua, em alguns momentos na calçada, né? Então, as pessoas têm todo o direito de achar, olha, ela não está no lugar dela. Enfim, mas naquele momento eu também não tinha um lugar para ficar. Então, se as pessoas podem se colocar no meu lugar e eu tentar me colocar no lugar delas, né? Então, entender que os pedestres poderiam estar incomodados de algum momento de eu estar andando na calçada, como os carros também, né? E todo mundo tem razão. Só que para isso a gente precisa praticar a empatia. Então, fica a minha dica de hoje, da gente tentar, na verdade, lidar com o diferente de uma outra maneira, de uma maneira mais construtiva, praticando a empatia. Nos vemos amanhã, então. Tchau, tchau.